Fala, meu irmão! Você já percebeu que hoje a maioria das coisas que você faz, você nem percebe que você faz? A maioria dos seus resultados acontecem por coisas que você nem imagina que você faz. Porque você faz no automático. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Escovar os dentes. Todos nós escovamos os dentes. Tomar banho, todos nós tomamos banhos, e quando você acorda, você não pensa, eu vou escovar os dentes. Você só vai porque isso é um hábito seu. É um hábito que a grande maioria das pessoas tem. Espero que você tenha esse hábito. Então, várias vezes por dia, você vai ver coisas que você faz no automático. Isso é hábito. E eu quero falar com vocês sobre hábito hoje, baseado em um livro que eu li. E o livro é esse daqui, ó, chamado Hábitos Atômicos. Ele é incrível, essencial. Assim, leiam, vocês precisam ler. A sua vida hoje não é determinada por grandes decisões. A sua vida hoje é determinada por pequenos hábitos, pequenos comportamentos que a gente faz todos os dias. Pequenos comportamentos que todos os dias a gente repete. Isso leva a traçar um destino, um lugar para onde você vai. Tá? Não são as grandes decisões, não. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que tomar grandes decisões para que a nossa vida vire de cabeça para baixo, que a gente comece a fazer as coisas, mas não. São os pequenos hábitos que realmente fazem a diferença. Só que o que acontece? Leva tempo. O jogo do hábito, ele é a longo prazo. Mas antes, eu quero entender com vocês o que é hábito. Segundo o dicionário, o hábito é pequenos comportamentos que se repetem ao longo do dia, que se transforma em algo automático. O nosso cérebro, ele faz isso justamente para diminuir o gasto de energia que a gente tem naquela tarefa. Quer um exemplo disso daí? E eu acho que talvez seja o exemplo que todo mundo passa, e eu já passei. Eu lembro muito bem a vez que eu fui tirar minha carteira, que eu fui pegar o carro pela primeira vez e andar com o carro. Eu estava extremamente tenso no volante. Eu dirigia olhando para os lados para ver se não tinha nenhum carro. O pisca, eu tinha que lembrar o tempo inteiro que eu tinha que dar o pisca. As coisas que eu fazia numa tensão, porque aquilo era novidade para mim. E por muito tempo isso daí foi assim. Só que depois de todos os dias dirigir, hoje você liga o pisca sem nem pensar, você já percebeu? Você vê uma curva, vai fazer a curva, você liga o pisca sem nem pensar no pisca, porque o seu cérebro já entendeu e já padronizou isso na sua cabeça. Isso é um hábito. É um hábito que você fez várias vezes e se tornou automático no seu dia a dia. O escovar os dentes. Todos os dias a gente acorda e vai escovar os dentes. Por quê? Porque todos os dias a gente faz isso e o nosso cérebro já entende isso como automático e já liga um alerta para que você escove os dentes sem nem você pensar em ter pensado nisso. Entendeu? Isso é um hábito. Só que é aí que entra a jogada. Esse mecanismo de automatizar alguns comportamentos seus, ele entra para hábitos bons ou para hábitos ruins. E geralmente os hábitos ruins são mais fáceis de a gente automatizar. Quando você fica estressado, ansioso, você quer comer um fast food. Isso daí é um hábito. Ou você procrastinar muito, falar amanhã eu faço, amanhã eu aconteço, amanhã eu faço essa tarefa, eu escrevo essa redação. Isso daí são hábitos de procrastinação, que o nosso cérebro, ele meio que automatiza. Então você não tem dificuldade de fazer isso, porque ele é automático para você. Agora, quando você enfrenta isso daí, ele gera um esforço. Porque até que vire um hábito, você não procrastinar mais, você vai demandar muito esforço. Você vai ter que se esforçar muito para isso. É por isso que muitas das vezes que você vai fazer uma tarefa que você nunca fez, aquilo lá te causa um desgaste físico ou mental imenso. E você pensa, pô, eu só fiz isso daqui por 20 minutinhos e já causou isso aí. É porque o teu cérebro não está acostumado com aquele padrão de comportamento. E para ele, como é novidade, ele está aprendendo. E como ele está aprendendo, tem que gastar energia para entender o que está acontecendo. Então todo hábito bom que você vai tentar implementar na sua vida, ele vai requerer um esforço teu. Não tem outro caminho isso. E por que é tão importante? Porque, como eu falei no início do vídeo, as pequenas ações, elas vão direcionar a sua vida. Os pequenos hábitos, os pequenos comportamentos vão fazer uma diferença a longo prazo. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, estudar 20 minutos todos os dias. Você não vai virar um Einstein de um dia para outro porque estudou 20 minutos no dia, né? Mas se todos os dias, sem falhar, você estudar 20 minutos, imagina qual vai ser o seu conhecimento no final do ano. Se você passou o ano todo estudando 20 minutos todos os dias, qual vai ser o seu conhecimento
no final do ano. Muito maior do que aquele conhecimento que você tinha quando começou esse projeto. Só que nos primeiros dias, você não vai ver tanta diferença. Porque são pouco resultado no início. Academia. E academia é um negócio que pega todo mundo. A pessoa entra motivada e eu vou emagrecer, eu vou querer ganhar músculos e tudo mais. E aí entra na academia. Só que depois de uma semana ela se desmotiva porque não viu o resultado. É claro que em uma semana você dentro da academia fazendo algum esporte, corrida, alguma coisa assim, você não vai ver nenhuma diferença. Porque requer tempo. Agora, vamos pensar aqui. Depois de 3 meses, você treinando todos os dias certinho e seguindo uma dieta, você acha que não vai ver um resultado? Vai começar a ver um resultado. Não é tão grande? Não é tão grande, mas você consegue ver. No final do ano, se você ficou o ano inteiro fazendo esse projeto, você acha que o seu corpo não vai estar diferente daquele corpo lá? Você não vai ter evoluído? Vai ter evoluído. Mas nos primeiros dias você não viu a diferença. Porque é a longo prazo. São coisas que a gente faz todos os dias, que é 1% melhor todos os dias, que é algo que eu sempre posto nos meus stories lá no Instagram, 1% melhor que ontem. É exatamente isso. É 1% melhor todos os dias. Economizar, por exemplo, todos os dias R$10. Se você for ver por dia, R$10 é muito pouco. Agora, se você todos os dias economizar R$10, no final do mês vão ser R$300. E no final do ano vão ser R$3.600. Olha como no início tudo parece muito pequeno, mas se você fizer algo constantemente todos os dias, no final isso acaba trazendo um benefício. O problema é que a gente olha para um ato, um hábito, um comportamento isolado e fala que isso não vai dar diferença nenhuma. E realmente, nos primeiros dias não vão dar diferença. Mas o comportamento em si, ele não vai mudar totalmente a sua vida. Ele vai mudar a sua direção. O livro fala muito disso. O livro, ele dá um exemplo de um avião. O avião, ele está numa certa rota. Vamos supor, está indo para o Chile. O avião está saindo aqui do Brasil e está indo para o Chile. Se ele mudar minimamente a rota dele logo no início da sua viagem, ele já não vai mais para o Chile, ele já vai parar na Argentina. Porque esse pequeno ajuste mudou totalmente a direção que ele estava tomando. E é exatamente isso na nossa vida. É pequenas atitudes que a gente coloca no nosso dia a dia, que lá aonde a gente quer chegar vai fazer a diferença. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Não é da noite pro dia, mas nós precisamos cultivar hábitos bons. Agora, hábitos ruins, como eu disse, funciona da mesma forma. E eu vou dar alguns exemplos. E um exemplo eu vou pegar muito da minha vida. Eu, por exemplo, fui fazer o controle das minhas finanças e aí, certo mês, eu peguei, olhei e falei, caraca, olha o quanto que eu gastei de Uber, por exemplo. Eu tinha gastado cerca de R$400 no mês de Uber. Com Ubers, eu pegava assim, R$10, R$7, R$12. São pequenos gastos, mas que no final do mês, se você fizer muitas vezes, acaba que vira numa bola de neve. E são hábitos ruins. Se você economiza, você ganha. Se você gasta, você vai perder. São esses tipos de hábitos que a gente faz no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Dormir todos os dias, 7 horas pelo menos, é algo que todo mundo fala que é bom para a saúde. E realmente é bom para a saúde. Mas não quer dizer que se você dormir um dia 7 horas, você vai ver a diferença do que isso vai fazer. Se você só dormir um dia 7 horas e os restantes dos dias dormir 4, 3 horas, 5 horas, isso não vai causar nenhum benefício para sua vida. Na verdade, vai só trazer coisas ruins. Agora, experimenta se você dormir todos os dias certinho, 7, 8 horas por dia. Aí, a longo prazo, você vai começar a ver que as coisas vão começar a mudar. Mas o ato de dormir mal, ele vai trazer malefícios. O problema é que como a gente não vê essas coisas logo de início, a gente sempre pende a fazer coisas ruins, porque geralmente coisas ruins trazem um certo benefício momentâneo para nós. A gente não consegue ver a questão a longo prazo. Se alimentar mal, comer fast food e só comer coisas ruins que trazem algum malefício para sua saúde, agora não vai trazer nenhuma consequência para você. Vai ser bom, vai ter aquela explosão de dopamina, comer um hambúrguer, comer uma pizza. Mas se todos os dias você comer algo semelhante, logo depois vem o colesterol, vem diabetes, vem problemas na sua saúde. Mas isso é um jogo a longo prazo. E como você não consegue enxergar isso, você sempre opta por hábitos ruins. Então, primeira coisa que você precisa entender, você não pode começar a fazer as coisas esperando motivação. Se você esperar motivação,
você realmente não vai conseguir cultivar hábitos bons na sua vida. Porque hábitos bons, vai ter dias que você não vai estar motivado, vai ter dias que você não vai querer sair de casa, que você não vai querer sair da sua cama, não vai querer ver ninguém, não vai querer trabalhar. Mas para que você tenha hábitos bons, você precisa passar por cima da desmotivação. Você precisa entender que o propósito é maior que a sua motivação. A sua motivação ela não vai mudar em nada. Eu sei que às vezes a gente tá lá, a gente tenta buscar conteúdo motivacional, conteúdo que faça falar que você é grande, que você vai conseguir, não sei o quê. Mas a real é que esse gás aí vai acabar em algum momento. E é normal. Só que o propósito de você ter hábitos melhores tem que ser maior que a sua motivação. Não dependa apenas da sua força de vontade. Você tem que fazer o seu ambiente em si favorecer que você crie esses hábitos. Quer ver? Uma coisa que eu tô fazendo depois que eu comecei a ler esse livro, que é um livro essencial, eu comecei a deixar esse meu livro em cima da cama. Então todas as vezes que eu for deitar para dormir, ele vai estar lá. E eu vou poder ler. Eu facilito o meu hábito. Eu facilito as coisas. Então, facilite o seu ambiente. Se você quer começar a treinar todos os dias, deixe a sua roupa já preparada no sofá, perto da porta de saída. Que aí você, na hora que você levantar, for pra sala, ela já vai estar ali prontinha para que você use e saia. Você quer se alimentar melhor? Então não compre nenhuma besteira, não deixe em casa. Porque se tiver em casa, você vai comer. Você vai comer, não tente achar que não, eu sou forte, eu vou ter aqui um chocolatinho e eu vou comer só de vez em quando. Não, isso aí é ilusão. Você que já tem essa propensão para comer algum chocolate, se você tiver chocolate em casa, você vai querer comer todos os dias. Então, não facilite maus hábitos e facilite hábitos bons. Então, o livro em si, ele fala sobre 4 regras para você ter hábitos bons, que é tornar ele óbvio. Ou seja, você não pode esconder ele. Você faz um hábito novo a partir de um hábito já estabelecido. Vou te explicar melhor isso aqui. Depois de eu tomar um café, eu vou ler 5 páginas de um livro. Você toma café todos os dias, já é um hábito instaurado na sua vida. Depois do hábito de tomar café, eu vou instalar um hábito novo, que é ler 5 páginas por dia. Isso é tornar ele óbvio, é depois de uma tarefa que você faz, eu vou fazer algo. Tornar ele atraente é o outro tópico que o livro ensina a gente. É associar um hábito legal, um hábito que você quer começar a fazer, a algo que você já gosta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir podcast, por exemplo. Pedro, eu gosto realmente de ouvir podcast. E aí você coloca a questão de ouvir podcast com um hábito que você quer colocar nessa vida. Ou seja, eu só vou começar a ouvir podcast no momento que eu estiver caminhando. Então eu vou fazer minha caminhada, eu vou colocar um podcast. Porque eu estou associando algo que eu gosto com algo que eu quero começar a fazer. Você torna esse novo hábito algo atraente para você. O outro tópico que o livro ensina é torne ele fácil. Torne o seu hábito novo fácil de fazer. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem começar algo, mas começar já no nível hard, no nível assim, meu Deus, eu vou treinar. A pessoa nunca treinou na vida. A pessoa nunca treinou, é uma pessoa sedentária, se inscreve na academia e fala assim, ó, eu vou treinar 7 dias da semana. Tu vai ver, eu não vou faltar nenhum dia. Você não vai conseguir, porque isso aí é muito difícil de acontecer. Antes de fazer isso, comece a fazer algo mais fácil. Eu vou começar a treinar 2 vezes por semana. Depois que você já começa a treinar 2 vezes por semana, você aumenta para 3, depois aumenta para 4, depois aumenta para 5 e assim em diante. Torne o hábito que você quer começar a fazer mais fácil. Não comece a querer fazendo as coisas já tudo ao mesmo tempo. E a outra regra que o livro ensina é torne o hábito que você quer fazer, um novo hábito, satisfatório. Dê uma recompensa depois. Depois que você fizer isso, depois que eu ir para academia, eu vou ouvir aquela música que eu mais gosto. Um exemplo. Aí você vai vendo isso aí, não vai... depois da academia eu vou comer um hambúrguer. Não, isso daí não, né? Pelo amor de Deus. Mas pegue algo que você goste e dê de presente toda vez que você cumprir com esse hábito que você estabeleceu naquele dia. Então, esses 4 hábitos, torne ele visível, torne ele atraente, torne ele fácil e torne ele satisfatório. Fazendo essas 4 coisas, você consegue começar a construir hábitos que vão literalmente mudar a sua vida. E para ir fechando já esse vídeo, eu queria falar que você precisa parar com um pensamento. O pensamento do eu quero começar a ler mais. Eu quero começar a fazer academia. Toda vez que você fala isso, você coloca um entrave na sua vida.
você tem que começar a falar diferente disso. Você começa a falar assim: eu sou uma pessoa que lê, eu sou uma pessoa que exercito, eu sou uma pessoa que estuda muito, eu sou uma pessoa que faz as tarefas de casa, eu sou uma pessoa que faz as tarefas da escola, eu sou uma pessoa que faço as tarefas do trabalho. Você começa a trazer identidade para você. Não é algo que está longe, mas é algo que faz parte de dentro de você. Então comece a falar dessa maneira. Toda vez que você faz uma tarefa, que você cumpre com algo que você prometeu para si mesmo, você começa a fortalecer essa nova identidade que você está falando sobre si mesmo. Então cumpra com as coisas que você promete para você mesmo. Ah, Pedro, mas eu tentei, eu falhei um dia, eu não fui uma semana na academia. Não tem problema. Recomeça e continua. Falhar faz parte. Todos nós vamos falhar em algum momento. E todas as vezes que você colocar um hábito na sua vida, você não vai conseguir ter a constância sempre. Em algum momento vai falhar. Isso é normal. Só que o que diferencia a pessoa que prossegue, que consegue vencer, é a pessoa que cai e levanta. Então, se você falhar, levante e continue. Não tem problema. O problema é você cair e permanecer caído. O problema não é falhar uma vez. O problema é fazer da sua falha algo que você deve abandonar. E você não pode abandonar aquilo que você está construindo na sua vida. Então, pense nisso. Você não precisa mudar toda a sua vida amanhã. Você, na verdade, tem que começar hoje, com pequenas atitudes, mudar o seu amanhã. Mudar o seu futuro. Você não vai conseguir fazer as coisas do noite pro dia. Mas, se você não começar com esses pequenos hábitos, você nunca vai conseguir mudar. Nem amanhã, e nem daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tudo começa pequeno, tudo começa nos pequenos detalhes. Depois, as coisas começam a acontecer. Se você gostou desse vídeo, já me segue aí. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem vídeos aqui trazendo alguma reflexão, trazendo algo que a gente pode agregar para a vida das pessoas. E eu conto com você. Tamo junto, meu irmão. Lembra sempre disso. Começa os seus hábitos hoje. Pequenas mudanças hoje causam grandes mudanças no seu futuro. Tamo junto.